falar que é um prazer, né, estar todo mundo junto novamente aqui, mesmo no modo online, todo mundo podendo conversar, né? E uma breve apresentação aqui. Décio Zanerato Júnior, formado em Pedagogia, Direito e Administração, é membro da ASLE, Academia Saltense de Letras, ocupando a cadeira 22, cujo patrono é o poeta, filósofo e dramaturgo português Fernando Pessoa. Nas áreas de educação profissional e desenvolvimento de recursos humanos, ele estudou e participou de eventos e visitas orientadas a instituições educacionais e empresas em momentos diversos, na Itália, Japão, França, Áustria, Inglaterra. Só faltou salto aqui, hein, Décio? Décio está lançando o livro Escritos Plurais, uma coletânea de pequenas análises e crônicas, artigos e memórias, cobrindo um amplo caleidoscópio temático sobre autores, comportamentos e aspectos da realidade social, econômica e cultural. Grande parte dos textos que compõem o livro foram publicados em sua coluna Livre Pensar, no jornal Taperá. Para falar e comentar sobre a obra, a ASLE reúne nesta live o seu autor, Décio Zanerato Júnior, para um bate-papo com os jornalistas do jornal Taperá, Walter Lenze, Jorge Duarte Rodrigues, que comandarão essa live, e nós todos amigos e colegas e membros da ASE que estamos aqui fazendo parte também. Passo a palavra ao Walter para dar início, Walter. É um prazer meu e do Jorge estarmos aqui no lançamento do livro do Décio. Eu sou muito mais novo que ele, mas nós fomos colega do coleginho, nos idos de 1947, né, Décio? Não tanto assim, né? Antes? Vamos pôr 50 aí, né? 50, desculpe. Você já chegou nos 80, eu ainda estou longe disso. E a gente está aqui com algumas perguntas para levantar a bola do Décio aí, que ele pediu, aí não vai judiar muito e tal, então a gente quer parabenizar o Décio por esse lançamento. Ele vai fazer uma abertura. O Décio. Só joga a palavra para ele. É que faltou aqui o senhor Gonçalves aqui, não me explicou direito como é que ia funcionar a coisa. Mas, então, vamos começar com o Décio falando, então, né? Porque depois, a hora da crucificação vai ser depois, Décio. Primeiro você faz uma exposição aí, que a gente vai ouvir com atenção, e depois nós partimos para as perguntas. Eu não sei se vai estar aberto também para os demais participantes. Podemos abrir. Podemos abrir? Eu tenho umas 5 ou 6 perguntas. O Jorge é praticamente isso também. Mas o Décio... né? Então, o Décio inicialmente vai fazer uma exposição aí, no máximo de 2 horas, né, Décio? Porque senão não pode ser alongado. Eu vou fazer uma exposição de uns 10, 15 minutos antes. Ótimo. Mas antes eu gostaria de agradecer ao Romeu, né, pelo convite, pelo incentivo e pela infraestrutura que ele disponibilizou para a realização deste lançamento. E também quero agradecer aos meus interlocutores, aí, terríveis interlocutores, né? É como se fosse um tribunal da Inquisição, mas tudo bem, né? Estou aqui para ser martirizado mesmo, né? Mas eu gostaria, então, de fazer eu já esclareci isso, eu fiz um conjunto de slides, uns 12 slides, mais ou menos, para explicar o conteúdo do livro, né? Porque a maioria não viu o livro, não tem o livro em mãos, então não sabe do que se trata, né? Mas os meus companheiros, colegas, amigos e chefes me convenceram a fazer menos essa exposição, né? E depois deixar mais tempo para o debate. Então, eu vou começar aqui com deixa eu ligar direito aqui. Eu vou começar com os 3 slides. Então, está aparecendo na tela aí o título, né, do livro e o roteiro. Seria um roteiro assim, mais completo. Eu iria explicar todas as partes do livro, mas realmente
é demais, né? Fica uma coisa meio cansativa e monótona, então é melhor depois fazer o bate-papo, que é mais estimulante. Nós pegamos no pé dele, pessoal, né? Ele queria fazer uma exposição de pelo menos 2 horas e meia. Daí o Jorge Walter falou: que isso, né? Tem que jantar hoje, pô. O jornal está aberto aí. Ele não vai sobrar nada para os leitores depois, né, velho? Bem, eu começo então com esse primeiro slide, né, explicando o que é o livro, o que as minhas intenções e tudo mais, né? Eu quero dizer que não há pretensão nenhuma com o livro, né, de fazer nenhum trabalho acadêmico. E há uma modesta pretensão, pequena, de um trabalho que tem algum conteúdo literário também. E os textos são curtos, né, como está aí escrito no slide, né? Os temas, alguns complexos, e outros são assuntos banais da realidade cotidiana, mas os assuntos, de uma maneira geral, são sérios, né, e são muito entrelaçados entre uma realidade global e a realidade de Salto, né? E a realidade de Salto, inclusive, é vista sobre um prisma assim, memorialista, né? Meio nostálgico. Os gêneros são análises, pequenos ensaios, crônicas, memórias, artigos ou coisas inclassificáveis, né? São textos, né, mais ou menos curtos e que procuram mostrar alguma coisa que eu sempre, pela minha história, tal, me pareceram importantes. A maior parte dos textos foi publicada no jornal Taperá. Alguns dos textos, né, publicados no Taperá foram modificados para eles se adequarem à proposta do livro. E alguns textos não foram publicados no jornal Taperá, e são aqui inéditos, né? Eu tenho muitos outros textos que não entraram nessa análise, não foram enquadrados numa perspectiva de serem publicados ainda. O tema é Salto e o mundo. Isso não é falsa modéstia. O mundo não é o mundo, eu não quero abraçar o mundo, eu quero discutir assuntos que têm validade universal, né? E entrelaçando, como eu falei, sempre com a realidade e a memória de Salto. Eu espero, né, eu acredito que eles são atemporais e universais, né? Apesar de muitos deles serem situados em Salto, né, eles têm um valor geral, né? Não é só para Salto. E atemporais porque têm validade. Até hoje, eu acredito que têm validade e vão ter ainda, boa parte dos textos vai ter validade para os próximos anos ainda. A minha intenção era sempre de despertar, como a própria coluna, né, para a qual contribuo no Taperá, Livre Pensar, que as pessoas pensem com liberdade, né? Pensem com sua própria cabeça, tenham um pensamento crítico, independente, e é por isso que eu procuro dar um teor assim meio pedagógico, quase que didático, né, em alguns escritos, né, para tentar sugerir às pessoas, né, induzir as pessoas a pensarem, né, a analisarem, não é, raciocinarem e tirarem suas conclusões a respeito dos acontecimentos. Bom, vamos para o próximo slide. Olha, aqui estão a capa e a contracapa do livro. Eu coloquei ali do universal ao local. A capa representa o universal e a contracapa representa o local, né? O local, vocês percebem aqui, ele mostra uma paisagem típica, característica do entorno de Salto, né? Essa vegetação quase que rasteira ou média, né? E com todos esses patacões de granito, né? É uma topografia típica da região de Salto. É difícil encontrar esse tipo de
de topografia em outras regiões, né? E sempre me impressionou, né? Toda vez, a Priscila pode confirmar isso, toda vez que estou chegando em Salto, eu parece que me regozijo de ver, não é? Essa paisagem, né? Começa, chega num determinado ponto, começa a aparecer pedra e todas essas coisas, eu acho maravilhoso. O livro segue um pouco esse roteiro. Os primeiros textos eles são mais universais, né? Uma validade geral. E depois, à medida que chegamos mais ou menos na metade do livro, eles começam a ter um tom local. Mas mesmo o tom local tem ingredientes universais. Como nos universais, eu cito também Salto, algumas coisas de Salto, de realidades ou de memória. Quem fez a capa e a contracapa foi o meu filho. Né? E o meu filho, ele intuitivamente captou uma imagem que me agradou muito. Né? Ele usou, né, como ponto de partida um quadro de um pintor francês chamado Eugène Delacroix, do romantismo francês. E essa pintura ele chamou de A Liberdade Guiando o Povo. Né? E a figura central desse quadro é essa moça. Essa moça é chamada de Marianne, na França. A Mônica, que é francófona, ela pode confirmar essas coisas aí, né? Então, essa Marianne é uma espécie assim, de símbolo da Revolução Francesa e continua um símbolo até hoje, é um símbolo da República Francesa, né? É um dos símbolos nacionais, ainda hoje, na França. E a Marianne, no quadro original, ela, com a mão direita, segura uma bandeira francesa. Aqui, a bandeira de qualquer país que queira se considerar. Na mão direita, ela segura uma baioneta no quadro original. Aqui, o meu filho fez uma caneta. Quer dizer, era uma simbologia óbvia para mostrar que a pena pode ser uma arma também. O quadro original a Marianne, ela estava cercada de pessoas, né? Daí a liberdade, ela representa a liberdade guiando o povo. O meu filho fez um terreno, ela pisa aqui num terreno assim, estéril, calcinado, algumas pessoas prostradas aí no chão, umas figurinhas fantasiosas aqui, né? uns seres alados aí, né? Então, eu procurei interpretar a intuição do meu filho. Eu acho que esse quadro aqui reflete bem as intenções do livro, que são a de aproveitar o ideal da maneira mais adequada possível. Os ideais têm que estar apoiados na realidade. Esta é a realidade, é a dura realidade. A realidade, muitas vezes, é cruel, não é? E ela atua contra os ideais. Então, se as pessoas têm ideais, né, têm valores e querem confirmar esses valores na realidade, elas têm que transacionar esses valores com as características da realidade. Daí, a simbologia toda desse quadro que tem a ver com o que eu tento propor no livro. Não sei se ficou muito claro, mas... Bem, aqui eu tenho o que chamamos de capítulo, né, no início do livro. Né, no índice, nós chamamos de capítulo. Na realidade, não são capítulos, propriamente dito. São conjuntos, né, de textos que têm alguma similaridade. Né? Então, nós temos 5 conjuntos de textos. Primeiro, sobre ideias, fatos e autores. Essa é a parte mais densa do livro, porque eu peguei um conjunto de autores, né? Durante toda a minha vida eu colecionei livros, assisti conferências, participei de congressos e tudo mais, e coligi
um acervo muito grande, né, de ideias, de coisas para serem debatidas, ditas, né, e transacionadas com outras pessoas e tudo mais. Daí, autores, né, que produziram ideias, e alguns deles produziram fatos, né? Então, os temas, né, abordados por esses atores são os mais diversos, né? Filosofia, sociologia, economia, política, cultura, literatura, tem um pouco de tudo, sexualidade, tem religião, um pouco de tudo, né? Se a gente tivéssemos mais tempo, eu poderia discorrer um pouco sobre cada um dos autores, né? Mas o tempo é curto, então vamos passar para o segundo grupo, sobre educação e trabalho. Quer dizer, eu sempre refleti muito sobre educação e sobre trabalho. Eu tenho até cursos, né, nesse sentido. Sobre educação, eu discuto alguns conceitos, né, que são, a meu ver, assim, não muito bem interpretados e assimilados, né, nesse cotidiano das práticas educacionais e dos profissionais da educação. E no trabalho, eu procuro incorporar alguns pensamentos originais, né? Que por exemplo, tem um especialista americano, né, consultor, né, chamado William Bridges, que ele defende a ideia de que o emprego é uma forma de trabalho datada, né? Ela começou na Revolução Industrial e está agora em fase terminal. Então, o que ele sugere? Que a sociedade toda se volte para o trabalho, e não o emprego. Todas as mudanças sociais, econômicas, tecnológicas, etc., levam a uma mudança assim, drástica, mas gradual, e às vezes até imperceptível, né, do trabalho. E ele, então, sugere que as pessoas, as instituições, os governos, né, eles se instrumentalizem para enfrentar essas novas realidades. Bom, o terceiro grupo, histórias de salto. Essas histórias são histórias, assim, algumas delas até muito interessantes, saborosas, meio engraçadas, né? Algumas delas têm o estilo do Walter Lenzi, né? Grande contador de casos da história de Salto, e algumas delas têm um pouco esse sabor, né? E fala da própria evolução de Salto, né? Desde que Salto era chamada de Salto de Itu, né? E fala um pouco das realidades, vamos dizer assim, dos costumes, das tradições, né? Por exemplo, os rios de Salto, eles fazem parte do ethos da cidade, né? Eu comparava até isso ao Mark Twain, né? Mark Twain, ele vivia o ethos do Vale do Rio Mississippi, né? Tudo que ele faz, até o nome dele, né? Que é um pseudônimo, Mark Twain da marca da profundidade do rio, né? E Salto é a mesma coisa. Os saltenses, durante muitos anos, viveram em função do rio, né? Era a pescaria, né? O barulho do rio, todo o ritmo do rio, as cheias, enchentes, secas, o cheiro do rio e tudo mais. E isso eu conto um pouco aí na história de Salto. Quarto, reflexões homeopáticas. Essa aqui é interessante porque são textos curtos, né? Uma porção de textos curtos, né? Textos de uma página, né? Aqui eu me vi assim, quase que obrigado a fazer, né? Porque o jornal não tinha espaço, e eu compreendia, né, a situação do jornal e tudo mais, e eu precisei, então, me adaptar. Eu gostava de fazer textos longos, desenvolver raciocínios, né, dar uma certa profundidade ao texto, né? Mas foi uma experiência muito interessante, porque fiz um esforço e aprendi com esse esforço, né? Porque com textos curtos eu tinha que falar o essencial, poucas palavras e ir ao essencial. Por isso eu agradeço os grandes condutores do Taperá que estão ali naquele quadradinho, né? Que foi uma lição para mim, né? Uma lição de escrever. Muito boa. Bom, o quinto item é algumas memórias pessoais do meu patrono. As memórias são mais pessoais mesmo, né? E eu abordo alguns assuntos também interessantes, né?
me referindo a outras pessoas, né? Anselmo Duarte, por exemplo, né? E o meu patrono, né? Que é o Fernando Pessoa, que eu faço um breve registro aí da história dele, né? Da vida e das obras, né? Coisa interessante é que ele teve em vida 2 obras publicadas, né? Era uma das obras, né? Ele concorreu a um prêmio lá em Portugal e pegou 2º lugar. Quem ganhou foi um frei lá, obscuro, desconhecido e tal. E com essa obra ele pegou 2º lugar. É uma ironia, né? Depois ele se tornou, até depois que morreu, é que ficou mais famoso ainda, e muitas das obras dele foram publicadas depois da morte. E a última página é um poeminha. Eu perpetrei aí um poemete aí que tem um pouco a ver com essa trajetória de todo o conteúdo do livro, né? É uma reflexão, né, dos momentos da vida com a percepção que as pessoas têm do tempo, né? E me pareceu interessante. Bom, com isto, então, eu encerro essa parte assim mais descritiva do livro, né? E vou passar a palavra, então, aos meus cruéis carrascos. Antes disso, eu gostaria de esclarecer que o livro não está à venda, né? Quem se interessar pelo livro terá à sua disposição o Taperá, né? O Taperá terá um certo número de livros lá com ele, e quem se interessar pode apanhar no Taperá. Então, é isso. Espero agora esse martírio que vem. Posso falar uma coisa? É agora que é a hora da onça beber água, como dizia. Estão ouvindo a gente já ou não? Já estão ouvindo. Décio, Oi. antes que eu me esqueça, eu queria parabenizar seu filho, não só pela criatividade da capa e contracapa, mas também pelos desenhos que ilustram alguns dos artigos, que são desenhos de alta qualidade. Obrigado. Olha, meu filho deve estar aí nos quadrinhos aí, viu? Estou aqui. O Bruno está aí. Ele está aí? Parabéns, Bruno. Obrigado. Bruno, que para um livro dessa qualidade tinha que ser o ilustrador também do mesmo nível, né? Obrigado. Você gostou dessa, né? Décio, você consegue parar a apresentação para voltar para Consigo. Bom, como disse, eu e o Jorge formulamos algumas perguntas. Não é nada para assustar, viu, Décio? Só ameaça, porque na prática mesmo isso não vai acontecer, porque a gente respeita muito suas qualidades como escritor, agora, né, também. Já lançou um livro, né, o 2º livro, né? E a gente vê, eu tive a oportunidade de ler também seu livro, a gente nota que você está num nível elevado da cultura e em condições de abordar assuntos os mais diversos, uma capacidade que nos causa inveja, né, Jorge? Sim. Estamos com inveja de você, viu? O Jorge está... Então, a inveja é recíproca, viu? Porque eu sempre tive inveja de você. O Jorge está confessando aqui que foi seu censor em certa época, né? Não foi? É um censor sui generis, porque ele não é um censor da qualidade do texto. Você mandava aqueles quantidade. Artigos quilométricos e ele... Décio, pelo amor de Deus, dá para cortar no meio? Cabe. Publica em 3 vezes. 3 vezes é bom. Então, vamos partir para a ignorância, Décio, com as perguntas que a gente tem certeza que você vai tirar de letra, né? Começando, eu procurei abordar
uma pergunta de cada um dos capítulos com que você dividiu o livro, né? Talvez sejam perguntas assim, até para você, de baixa qualidade, seria o caso, mas é o que o que me fez destacar os artigos que eu tive a oportunidade de ler. Primeira pergunta. No artigo, deixa eu tirar o óculos para facilitar, de Política, Ética e Educação, você diz que a fragilidade da consciência do valor da democracia na população é o grande obstáculo a ser transportado. Existe uma medida imediata para a melhoria da educação do povo brasileiro? Esse seria o único caminho a ser seguido? Não, olha, eu acho que nesse texto, né, o autor ele indica que os grandes inimigos da democracia são a miséria e a ignorância, né? Então, como superar a miséria e a ignorância? A ignorância com a educação, né? E a miséria não é só com a educação, né? A miséria tem que ser com política, tem que ser com um programa econômico adequado que faça a economia evoluir, crescer, não é? Porque mesmo para você combater a miséria, né, você precisa de uma economia forte, sólida, né? Porque senão você não tem uma política sustentável, né? Você começa a querer fazer, por exemplo, só uma política social, né, de assistência aos desvalidos, etc., mas precisa de dinheiro para fazer isso, né? Então, quem gera dinheiro? Quem gera dinheiro é a economia, são os agentes econômicos, e para isso precisa haver uma política adequada para que isso seja feito, né? Porque senão é muito difícil, né? Você começa a gastar dinheiro, a economia começa a piorar, em vez de desenvolver um ciclo positivo, você começa a desenvolver um ciclo negativo, né? Fica cada vez pior, a economia fica pior, as pessoas ficam pior, os pobres ficam mais pobres, etc, etc, etc. Então, a melhoria da educação, então, depende de dinheiro? Eu acho que sim, boa parte da educação depende de dinheiro, né? Embora a administração da educação, de uma maneira geral, é muito mais mal feita, né? E quando o pessoal fala em melhorar a educação, todo mundo quer verba, né? Quer dinheiro, etc. e tal. Precisa de dinheiro mesmo, mas esse dinheiro é muito mal usado, né? É muito mal usado. O pouco do dinheiro que vai para a educação é realmente usado, até porque a educação ela é vista de uma maneira assim meio estranha, né? Educação na visão, por exemplo, da maioria dos políticos que quer construir escola, constrói escola, constrói, não é? Sala de aula, etc. e tal, né? Melhorar a aprendizagem poucos discutem, né? Quer dizer, a essência da escola é fazer as pessoas aprenderem, né? As pessoas aprenderem. E elas aprendem em qualquer lugar, né? Começa aprendendo na família, na escola, e depois, né? Agora, para isso precisa de dinheiro, lógico, não tem dúvida. Falando aí em educação, essa já seria uma segunda pergunta. Você acha que a educação do povo brasileiro, das crianças brasileiras, está relacionada a uma falta de uma atuação mais efetiva no seio familiar, que seria a educação familiar, ou é a educação nas escolas que não é eficiente? Seria culpa, então, dos pais e dos professores? Ou existe outra causa mais importante? Não, eu acho que a família é importantíssima, né? Porque na educação existem várias formas de se educar, né? Dependendo do conteúdo dessa educação. A família, por exemplo, é importantíssima quando você vai desenvolver hábitos, né?
hábitos são desenvolvidos com a reiteração do comportamento, né? Você precisa repetir, né? Reafirmar, etc., né? E isso é importante, né? Agora, a escola é importante porque vai abrir esse universo, né? Na escola, a criança vai se socializar, né? E vai receber um conjunto de outras informações, que são coisas mais abstratas, etc., que exige uma outra forma de aprendizagem. O que acontece, normalmente, no presente principalmente, é que as famílias elas estão abdicando de boa parte da educação. Elas transferem tudo para a escola, né? E a escola, normalmente, não está devidamente equipada para responder a todas essas exigências, né, que as famílias gostariam de ter. Um exemplo disso é agora na pandemia, né? Então, os pais, quer dizer, até porque os pais, boa parte dos pais trabalham, né? Então, eles gostariam de que o filho voltasse logo para a escola, né? Eles querem se ver livres dos filhos lá para poder fazer as suas atividades, trabalhar, etc., que também é muito justo, né? Mas, às vezes, isso não é adequado, né? Os pais têm uma responsabilidade também. E da parte vamos dizer assim, do aparato institucional da educação, da escola, né? Que é responsável vamos dizer assim, pela primeira parte da educação das pessoas, né? Da infância, adolescência, né? Há uma deficiência também, né? Que é uma deficiência de análise do que é importante, do que é essencial na educação, né? O que é essencial na educação? As pessoas aprenderem, simples, né? Agora, as pessoas aprendem ou não aprendem? Os métodos são equivocados. Boa parte das escolas praticam métodos expositivos, né? Métodos expositivos, o professor fica falando e os alunos ficam ouvindo, né? E pressupõe-se que dessa fala e dessa audição, né, haja alguma aprendizagem, que nem sempre é verdadeiro, né? Normalmente, esse tipo de método, né, que é o mais frequentemente usado na educação, ele é ineficaz, né? E é enfadonho, é cansativo, é enjoado, é chato, né? Os alunos não gostam, né? Então, precisaria mudar também os métodos, mudar o foco da educação e tudo mais. Quer dizer, você percebe que aí há uma deficiência de todos os lados, né? Na família, na parte institucional da educação, e há uma deficiência também na análise da educação como um todo, né? Até o meu próximo artigo do Taperá aí vai ser um pouco nessa linha, né? Que as pessoas aprendem em qualquer circunstância, né? Você acha, viu, Décio, que a educação antiga era mais eficiente sem esses métodos modernos que são aplicados hoje? Você acha? Eu tenho essa impressão, por exemplo, que o aluno aprendia muito mais na nossa época do que hoje. Hoje existe uma espécie de desinteresse por parte da maioria dos alunos. Naquela época, os alunos levavam mais a sério. Nosso tempo de coleginho, por exemplo, o coleginho era um exemplo de educação, para criar nos alunos o interesse pelo estudo, né? Isso mudou? Olha, eu acho que a percepção que se tem é um pouco essa, né? É uma percepção que serve para tudo, generalizada, né? Porque nós vemos o passado de uma maneira muito tolerante, né? E o passado parece que era sempre melhor do que o presente, né? E isso também nem sempre é verdade, né? Eu sempre converso aí com a Priscila sobre os nossos professores do curso primário, né? Alguns deles eram péssimos professores. No ginásio, todo o ginásio, né, a parte de educação ginasial, né, que hoje já não se chama mais ginásio, né, mas é ensino secundário, a segunda parte do fundamental, essa é a nomenclatura atual. Eram péssimos professores no ginásio. Tinha 2, 3 professores que eram bons e uns 2 ou 3 razoáveis, o resto eram professores ruins, né? Não eram bons, né? Agora, o que havia no passado, havia uma seriedade maior, havia um respeito pelos professores. Os professores eram autoridade,
né? Os alunos respeitavam os professores, havia uma disciplina mais rígida, uma concentração. Era um método arcaico, mas que era levado a ferro e fogo. E isso levava a um aprendizado, né? Ainda que meio sofrível ali, as pessoas aprendiam coisas, né? Tanto é que nós todos fomos educados dessa forma e naquela época, né? Então, eu acho que é um pouco de percepção, né? Agora, por exemplo, os professores são mais preparados, né? Embora ainda boa parte dos docentes, né, as críticas que se fazem à educação normalmente se concentram no professor precisa melhorar, é a verdade, né? Precisam investir no professor, o professor precisa ser treinado, precisa ser, enfim, melhor informado, né, de como fazer, levar adiante a educação, né? Até porque os professores, agora, modernamente, eles mudam um pouco eles já não são mais transmissores de informação, né? Eles são coordenadores de um processo de aprendizagem dos alunos. Quem aprende é o aluno, né? O professor pode ensinar o aluno a aprender nada, e tem muito aluno, nem aluno, que aprende sem ensino, né? O autodidatismo, por exemplo, é a última palavra da aprendizagem, porque é uma independência total das pessoas para aprender. Não precisa de ninguém de ensino, ele aprende sozinho, ele vai no livro, lê, reflete, discute com as pessoas, etc. e tal, né? Mas eu estava dizendo, mesmo os professores, boa parte dos professores é burocrata, né? Os professores fazem. E não é por culpa deles, não. Os professores querem fazer direito, né? Mas existe uma burocracia no processo todo da educação que leva os professores a serem burocratas. Eles estão preocupados com o salário deles, estão preocupados em cumprir as praxes ali da educação, cuidar dos alunos, os registros e todas aquelas coisas, né? E a essência da educação, que é mobilizar recursos para a aprendizagem, é colocada de lado. Mudando um pouquinho o foco, porque educação, a gente ficaria aqui falando isso aí por várias horas. Educação dá vários livros, viu? Eu mesmo tenho uma porção de textos aí, tudo sobre educação, e quem sabe eu faço alguma coisa depois. Seria bom. Num dos artigos, você considera que Salto regrediu da década de 1970 ao quase final do século XX. Aí vem uma pergunta meio capciosa. Você não leva em conta o fato de que na década de 70, Salto teve o segundo grande desenvolvimento industrial, com a vinda de mais de 20 indústrias, algumas de porte, outras de menor porte, na época que Josias Costa Pinto era prefeito de Salto. Houve, então, um oferecimento maior do número de vagas de emprego. Você, então, considera que isso não foi suficiente para impedir uma regressão na economia da cidade? Olha, eu acho que no momento anterior, Salto era uma das cidades, assim, apesar de pequenas, né, que estavam se desenvolvendo mais, né? Eu me lembro, o meu pai era coletor estadual de Salto, né? Ele coletava os impostos estaduais, né? Hoje não existe mais essa figura, porque os impostos são pagos diretamente aos bancos e tudo mais. Mas ele sempre comentava que o ICM, na época, hoje é ICMS, né? O ICM, na época, de Salto, era dos maiores do estado de São Paulo. Era o segundo na região de Sorocaba. O segundo na região de Sorocaba. O primeiro era Sorocaba. Eu perdia para Sorocaba. Eu trabalhava no posto fiscal nessa época. O pai, inclusive, depois passou a inspetor, né, Isso, E eu me lembro, eu conhecia os números mensais e Salto sempre colocado em segundo lugar, atrás apenas de Sorocaba. Atrás de Sorocaba. E Sorocaba era chamada de Manchester Paulista. Né? Pequena Manchester Paulista. Né?
porque como dizemos nós, os saltenses, Manchester paulista, a Manchester é tida como o supra-sumo lá da Verdade. industrialização na Grã-Bretanha, né? E Sorocaba era chamada assim, Salto vinha depois de Sorocaba, né? Então, nessa época, Salto começou a crescer. Salto, Indaiatuba era uma vila perto de Salto naquela época, né? Isso eu digo, na década de... Indaiatuba não tinha agência do INSS. Os indaiatubanos dependiam de vir até Salto para requerer seus direitos, para Isso, os exames médicos. Mas tal. isso é na época de 50, décadas de 50, 60, né? Exatamente. O Itu era um pouco maior que Salto, né? Mas Itu tinha tradição histórica, é uma cultura e tudo mais que Salto não tinha, né? Mas Salto, economicamente, era melhor que Itu, era maior que Itu. E o que aconteceu, então? Vamos à sua pergunta. Na década de 70, apesar dessa inclusão de novas indústrias, né, o mundo vivia um processo de mudança na produção, né? A mudança na produção porque as tecnologias, né, a própria economia, ela começou a mudar, né, de foco, né? Já não era mais a economia de fábricas, né, de produção de coisas, né? Era uma economia de serviços, né? Uma economia mais inteligente, né? E mesmo com essa introdução de novas indústrias, né, Salto não se equipou para enfrentar essa nova realidade, né? E gradualmente essas indústrias todas começaram a dispensar. As maiores indústrias de Salto eram têxteis, né? Era a Brasital, a Textil, né? Eles começaram a dispensar gente. Então, muitos migrantes, né, que haviam aportado em Salto, né, do Brasil, né? Gente que vinha do Nordeste, do Sul, de todos os lugares, vinha para Salto porque tinha emprego, né? Esse emprego começou a escassear, as empresas começaram a demitir e tudo mais, e daí ficou uma porção de gente aí desempregada, né? Então, Isso, você acha que essas novas indústrias instaladas não foram suficientes para suprir a queda de vagas nas indústrias têxteis, Brasital, Tecido Assado Abdala, tal, né? Exatamente. Porque isso explica, então, sua opinião, então, a partir de 1970. Cada vez mais, você vê que a própria característica da cidade, eu fiquei muito tempo fora de Salto, mais de 40 anos, mas de vez em quando eu voltava e tal para visitar a família da Priscila, e eu ficava assim, condoído aí com aquela visão que eu tinha, parecia uma cidade meio deteriorada, né? Poluída ao extremo, então as indústrias, inclusive, além de tudo, poluíam, né? E as pessoas, muitas sem emprego, né? E dava uma impressão assim muito ruim de uma certa decadência da cidade, né? É por isso que eu afirmei isso. Muitas das práticas industriais, né, ela começou-se a migrar para a digitalização, né? Os profissionais tinham que se reciclar, né? Já não, quer dizer que todo aquele aparato industrial da época anterior já não servia mais para a cidade, né? E depois eu noto que no final do século e começo do novo século, o Salto começou a melhorar. Eu fiquei sempre impressionado, né? Quando eu comecei a voltar a frequentar de novo o Salto, eu vi que Salto mudou as características, a população mudou. Nós conversávamos sempre com aquelas meninas, até, né, atendentes de lojas, tal, eram pessoas assim espertas, muito atentas, né? Conversavam bem, falavam bem, muito diferente da nossa época de meninice, né? Éramos todos caipiras, né? Ninguém sabia nada, era uma pobreza assim intelectual,
um negócio assim, até meio chocante, né? E não era chocante na época, porque todos eram assim, né? Eu me lembro até que houve uma época que falar bem era um atributo negativo, né? Você ia no seu grupinho de referência e tinha que falar errado. Se você falasse bem, você era visto assim com certa reserva, né? Não pode. Falou corretamente, não é do nosso grupo, é uma coisa meio. Achava engraçado isso. Mas eu achei que houve uma recuperação, a cidade estava mais bonita, né? As indústrias, né, já não eram mais aquela indústria padrão de revolução industrial, né, de fábricas, etc. As fábricas eram menores, menos gente para produzir mais. Né? O meu quer falar. Né? Viu, Décio? Oi, fala, Tio. Os paranaenses começaram a chegar por aqui, né? Daí a coisa começou a melhorar, viu? Ah, pois é. Não. Não, isso é interessante isso, viu? Uma outra historiazinha aí, eu não sei se cabe porque vocês têm mais perguntas, né? Mas, enfim, eu só contar rapidamente essa. Né? No começo, quando o Salto começou a despontar como uma pequena potência econômica e tal, começaram a vir os imigrantes, né? Também. Daí porque Salto começou a se desenvolver, principalmente a imigração italiana. Né? E já na época da Segunda Guerra havia um atrito muito grande entre os descendentes italianos originais, né? Com o que eles chamavam dos brasileiros. Né? Eles não gostavam dos brasileiros. Né? E eles viviam mais ou menos uma comunidade não era fechada, mas era semi-fechada. O paradoxo é que depois, né, na fase posterior, com a vinda de imigrantes do Brasil todo, né, para trabalhar nas fábricas de Salto, esses imigrantes começaram a incomodar os italianos que já se consideravam autóctones aqui da cidade. Né? Eles já se consideravam autóctones. E daí eu me lembro, né, minha mãe, por exemplo, ela sempre reclamava, né? Esses nordestinos, né? Por que a cidade está ficando ruim? Por causa desses nordestinos que vêm aqui, que era uma coisa, quer dizer, a mesma reação que os brasileiros tinham em relação aos italianos, os italianos, né, tiveram com relação aos ditos, né, migrantes nacionais, principalmente os nordestinos. Parece que tudo que acontecia de ruim era por culpa dos nordestinos. Viu, Décio? Oi. Salto teve 3 invasões. Olha lá vem. Primeiro, os italianos, no início do século passado, século XX, 1902, 5, 10. Depois, os nordestinos, na década de 70, ampliação da Eucatex. O que vinha de nordestino aqui, rapaz, era uma coisa incrível. Pois é. Quando eu trabalhava no cartório eleitoral, era só gente lá de cima. Depois, na década de 80 e início da de 90, os paranaenses. Que também... Pergunta para mim se ela está reclamando. Esses deram um impulso tremendo aqui para nós acabava, vinha tudo para Salto. Vinha um sujeito aqui, falava, depois escrevia para eles lá, aqui tem hospital de graça, está construindo emprego, casa popular, tem emprego de monte e tal. Se imagine que, em uma certa época, na década de 80, Pílcio de Lelo, prefeito de Salto, proibiu a instalação de indústrias na cidade, que não aguentava mais. Não aceitava mais indústria. É isso aí. Vamos partir, então, para a próxima pergunta. Qual a sua opinião sobre a dificuldade que o município tem para atrair um número expressivo de turistas? Apesar de terem muitos atrativos naturais, parques, etc. E tu, que não tem praticamente nada, a não ser aquelas as coisas, o lápis grande lá, o semáforo enorme. Você vai de domingo lá, está cheia a praça. Você vai na praça aqui em Salto, domingo à tarde, completamente deserta. Qual seria uma medida? Quem sabe o trem republicano agora vai ajudar em alguma coisa, mas está demorando para Salto embalar nesse setor, né?
Olha, eu acho que o turismo precisa, em primeiro lugar, de pontos turísticos, né, que atraiam, né? Depois, tudo isso precisa ser bem administrado, o que é difícil também, né? Eu vejo que, às vezes, a prefeitura tem dificuldade, por exemplo, de manter, não é, as atrações turísticas devidamente tratadas e tudo mais, né? Há uma certa deterioração e todo mundo fica criticando, etc. e tal. Agora, eu acho que talvez um fator que tenha sido colocado um pouco de lado é a preparação da população para receber o turista, não é? A população não gosta muito de turismo. Então Pois tá. então, quer dizer, se a população de A Salto, população que é indústria, emprego. se a população de Salto não gosta da cidade, por que o turista vai gostar, né? Quem tem que gostar da cidade e mostrar esse gosto pela cidade é a própria população. E, para isso, ela tem que ser educada. Eu acho que nas escolas devia haver todo um trabalho, que é uma coisa concreta, né? Você operar a aprendizagem com alguma coisa concreta. Vamos tentar desenvolver o turismo, vamos conhecer melhor a cidade, vamos conhecer os pontos turísticos, vamos atrair os turistas, né? Eu cito até uma passagem muito interessante, né, que nós viajamos muito, né, durante muito tempo, né, e a Priscila e eu, uma época, estivemos lá em Carmel. Carmel é uma cidade do Você oeste. fala num artigo aí, né? Do livro. Fala no artigo. Então, é interessante essa experiência que nós tivemos, né? Carmel fica na Califórnia, né, na costa oeste. Aliás, a Carmel foi administrada uma época, o mayor lá de Carmel, o prefeito era o Clint Eastwood, né? Ele foi prefeito de Carmel. E Carmel é uma vilazinha, que fica bem no Pacífico, ali na praia, né? E o povo de Carmel recebe gente, não tem grandes hotéis. Bom, já faz tempo que nós visitamos e talvez a realidade seja diferente hoje, mas naquela época não tinha grandes hotéis, não tinha nada. A população hospedava os turistas nas suas casas, né? Então, nós nos hospedamos numa casa lá, né, que oferecia, né, quarto, né, comida e tudo mais, né? E a população, ela tratava bem o turista, bem o turista. É diferente, por exemplo, no Brasil, o Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma cidade essencialmente turística, né? Os turistas são maltratados no Rio de Janeiro, eles são pungados lá, são gente querendo. Eles querem tirar. O carioca quer tirar dinheiro dos turistas, né? Ele não quer acolher os turistas e tratar bem os turistas, né? Isso de uma maneira geral, é lógico que existem exceções. Aí em Carmel, não, a população gostava, a população amava a cidade e gostava de receber os turistas, tratava bem os turistas. Eu sempre comento isso com a Priscila, né? Na praia, todo mundo ia na praia no final da tarde, né? E aparecia um sol assim, enorme, assim, aquele sol que está se pondo no horizonte, né? O mar está engolindo o sol, né? É uma coisa maravilhosa, enorme. E o pessoal lá ia aplaudia, né? Aplaudia, né? E não eram os turistas e os próprios moradores, né? Era uma coisa interessante. Depois eu vivi no Rio de Janeiro uns tempos, tá? Eu via que o carioca, às vezes, ele imitava um pouco esse comportamento, aplaudia. A sensação que eu tinha é que o carioca aplaudia a si próprio, não aplaudia a natureza, os negócios lá. Eu achava estranho isso, né? Mas, enfim, o que eu acho que falta, voltando à sua pergunta, é um pouco disso, preparar a população para acolher o turista, né? E eu vejo, por exemplo, você diz qual a maior atração turística de Salto? O Rio, né? A cachoeira, né? Essa é a maior atração turística. Toda vez que eu ia para Salto, eu estou em São Paulo agora, toda vez que eu ia para Salto, íamos, né, nós, e fazia uma visita ao jardim, ali ao rio, né? Eu acho maravilhoso aquilo. Aquilo é um alimento assim espiritual, né? De ver toda aquela beleza, aquele negócio. E, ao mesmo tempo, aquilo traz recordações e tudo mais, é uma coisa meio nostálgica.
não via uma alma viva lá naquele negócio. Todos os meus amigos, nunca vi um lá visitando a... Quer dizer, e depois eu via que muitos reclamavam, porque eu falava, puxa, você não vai visitar lá a cachoeira, uma coisa belíssima e tal. E dizia assim, não, lá só tem travesti, prostituta, pobre, pedindo esmola, mas quer dizer, se você não se apropria dos seus locais públicos, ele vai ser ocupado por qualquer um, frequente lá, né? Daí talvez não tenha só prostituta e companheira imitada, né? Tenha outros cidadãos, né, de bem, cidadãos de bem. Muito bem, Décio. Eu queria saber se a gente pode bagunçar um pouquinho a ordem das perguntas aí. Porque, assim, eu discordo um pouco da forma como o Walter colocou a coisa do turismo, especialmente citando Itu. Eu discordo, Walter, sinceramente. Itu é uma cidade que trabalha o turismo muitíssimo melhor do que Salto. Tá? Ela tem, sim, muitos atrativos, ela tem atrativos de diversos... sou saltense, tá, gente? É uma saltense que ama Salto, mas que eu preciso discordar, porque ela tem os aspectos históricos, geológicos, ela tem uma rede de hotéis, ela tem campings, ela tem bons restaurantes. Então, vocês, todos nós, somos turistas também. Vocês também são turistas. E quando vocês vão a turismo a algum lugar, o que conta mais é a experiência naquele lugar, naquela cultura. Então, Salto trabalhou muito, durante muitos anos, aí vejo o Geraldo Garcia, que vem desde os anos 90, trabalhando essa questão dos parques, né, parque disso, parque daquilo, mas eu acho que a cidade ela não tem uma estrutura para proporcionar ao turista uma experiência cultural, né, que, na minha visão, precisaria ser trabalhado. Se a gente tem que entender qual é a nossa vocação de verdade, né? Se a nossa vocação é uma herança italiana, Salto tinha que ter uma cantina italiana, ela tinha que ter espetáculos de dança típica, ela tinha que resgatar essas origens, né? Porque, veja, o trem republicano, o que ele faz? Ele traz turista para Itu, tá? Que vai almoçar lá nos bons restaurantes que tem lá em Itu, eventualmente vai ficar até hospedado lá, vem até Salto no trenzinho, olha aqui a cachoeira e volta embora. É isso que vai acontecer. Você entendeu? Então, ela não tem, o turista ele não tem em Salto a melhor experiência da sua viagem. Ele vai ter essa melhor experiência em Itu. Então, eu discordo mesmo de que Itu não tenha nada. Ela tem, sim, e trabalha cada vez para ter mais. Sabe, o mercado antigo, o Mercadão, que estava lá jogado às traças, foi recuperado com muito custo, e eles tem um plano de fazer ali um centro gastronômico. Gastronomia é um dos pontos fundamentais do turismo. E o comerciante de Salto, o investidor daqui, ele não percebe que ele precisa trabalhar melhor isso. Né? Então, não é assim, uma responsabilidade do poder público só, mas é da sociedade como um todo, dos investidores como um todo, que não atentam para esses detalhes. Eles não se colocam no lugar de turista que eles vão almoçar lá em Valinhos, que tem um restaurante bom, lá, ele vai na cidade vizinha, né? Então, eu acho isso, tá? Desculpa a minha colocação. Olha, Não, foi bem exposto, viu? O negócio seguinte, eu quis dizer é que 90% dos turistas que vão para Itu não vão visitar o centro histórico, não vão aos museus, eles vão no centro da cidade, dá uma olhada lá, perde mais ou menos ali, almoçam nos restaurantes de Itu, mas Itu tem muita coisa importante para ver. Mas só que a maioria dos turistas não usufrui do que Itu oferece na parte do turismo. Cultural. O que você está dizendo aí, que sabe que precisa ter cantina, não sei o que tal. Nós estamos aí com o João Milione, que é chefe de gabinete do
secretário de Turismo. E o João sabe, eu inclusive sei também, não posso noticiar ainda, porque o Regulim me pediu para segurar um pouco. Tem muitos planos aí que vão injetar, que vão modificar o turismo saltense, que pode dar um alento que a cidade está precisando. Desculpe se eu cheguei a ofender os ituanos, que não foi minha intenção. Eu só quis dizer que o turismo de Itu se baseia mais na visita. Eu quis dizer que no centro da cidade de Itu, dar um exemplo, está sempre lotado. Pode ser até que esteja enganado, que em vez de 90%, 20% só vai na praça. Pode ser até ser. Mas eu quis fazer uma comparação com o Salto, que mesmo tendo numa praça, ao lado dos principais atrativos turísticos de Salto, a Cascata, o Jardim, Ponte Penso e tal, não atrai ninguém. Isso que eu quis mostrar, que existe uma possibilidade, e o Décio respondeu muito bem que a população também, e talvez os nossos governantes também, não fizeram o suficiente para transformar Salto efetivamente numa instância turística que não é ainda. É a instância turística de nome. Espero que o Vanderlei, com a ajuda do João Milione, e também com investimentos do DAB na cidade, que devem crescer a partir desse ano, que no ano passado houve uma paralisação, espero que melhore essa situação. Eu acho que a Rose tocou num ponto muito interessante, que é o da infraestrutura, né? Gastronomia e mobilidade e tudo mais, né? Eu acho que esse é um ponto crucial também, só que esse depende da iniciativa privada, né? É gente que invista. Então, o investidor ele é sempre cauteloso. Numa época assim como a que estamos vivendo, o sujeito vai investir, né, montar um restaurante, por exemplo, ele tem... Apenas uma explicação. O João sabe disso. O saltense não tem iniciativa. Como tem o trem republicano, projetos para criar ali na Barra um local igual ao de Piracicaba, lá, a Rua do Porto, tá? O projeto está em andamento e vai ser aplicado logo, não é isso, João? É isso. Tudo isso, e não tem investidor. Você vê ali na praça, tem... O turista chega em Salto, ele não consegue matar a fome dele, não tem nada para comer ali na Rua José Weiss ou nas proximidades. Tem um bar ali de prostituta, um barzinho de prostituta, lojas que fecham no fim de semana, não tem um restaurante, tinha um restaurante ali do Zé Conral, fechou o restaurante por falta de clientela. Então, Salto está muito atrasado nesse setor ainda, e eu tenho inveja de Itu, que Itu, como a Rose disse, aplicou, se esmerou na parte do turismo, na infraestrutura e tal. Tem muita coisa para ver em Itu também. Tem, reconheço, evidentemente que tem. Mas a quantidade de pessoas que vão até a praça de Itu, e isso que quando eu passo em Itu, depois eu venho para Salto e faço uma comparação, são os dois extremos. Né? Olha, eu acho o que existe de detestável no turismo de Itu é aquele cultivo da coisa grande, né? Eu acho Exato. Isso aí. Eu acho ridículo isso. Mas olha, Décio. Odiar esse negócio, né? Mas atrai turistas, né? Né? Olha, foi isso aí que deixou o nome de Itu internacional. Pois é, mas pode parecer que não, mas esse marketing de Itu, né? Com essa pecha aí de tudo é grande lá em Itu, isso aí refletiu muito, deixou Itu muito conhecida, né? E eles souberam explorar muito bem isso. Eles não têm lá em Itu as belezas naturais que a gente tem em Salto. Eles não têm uma cachoeira no meio da cidade, eles não têm os parques que a gente tem, mas eles trabalharam muito melhor, né? Essa marca deles de lá ser tudo grande, etc. e tal. E Salto tem um potencial muito grande, mas tem que ser trabalhado, e o trabalho é um trabalho de base, eu concordo com você. Tem que começar não só o trabalho de planejamento turístico, de planejamento urbano, melhoria de entradas da cidade, urbanização, etc. Tem que também trabalhar o povo da cidade, o povo ser receptivo, o povo ser educado, né? O povo ser um povo que acolhe literalmente o turista, que aprenda a gostar da cidade, que saiba fazer a cidade
cada dia melhor, que seja mais educado, que não jogue coisa na rua, né? Que não piche a cidade. Enfim, são vários atenuantes aí. É um trabalho de longo prazo, não é um trabalho de curto prazo, não. Existe um planejamento hoje, eu sei porque eu estou vivendo isso diariamente, e a intenção é que seja um degrau após o outro, para que as coisas aconteçam aí num médio espaço de tempo aí, e que se recupere a maior parte possível do que está degradado hoje, do que está abandonado. Enfim, a luta é grande, mas eu concordo que a parte cultural, o nosso dever de casa, nós temos que fazer. Décio, encerrando, minha última pergunta. Em seu entender, a corrupção é uma questão ética. Você diz isso nos seus artigos. Além da ética, o que falta também aos políticos e a boa parte da população brasileira? Mais honestidade, comportamento correto, o que estaria contribuindo para que a corrupção a cada dia cresça em todos os governos, em todos os legislativos federais, estaduais, municipais, nem tanto. Pelo menos no caso de Salto, por exemplo, a gente não está sofrendo esse problema, ou pelo menos não tem conhecimento que existe, que é outra coisa, né? Mas a corrupção, a cada dia a gente vê no noticiário, todos os políticos estão envolvidos praticamente, ou 95% deles. Existe remédio para isso? Olha, se existe remédio, eu não sei, viu? Mas eu acho. Mas é uma questão ética? Só? Eu acho que é parcialmente uma questão ética, né? Eu acho que, acima de tudo, e isso é afirmado, inclusive, por um filósofo espanhol, que é o Fernando Savater, que eu descrevo no livro aí, né? O Fernando Savater acha que a questão corrupção é, acima de tudo, política, não é apenas ética, né? Ele tem uma frase muito interessante, ele diz uma borrifada de água benta não apaga o incêndio, como a ética não apaga a corrupção. Né? Quer dizer, o comportamento ético nem sempre é suficiente para que se coíbam atos de corrupção. Atos de corrupção dependem muito do comportamento político, da força das instituições, da seriedade, da honestidade, né? Dos políticos, dos administradores, né? Isso é uma questão cultural também, né? Que você vai desenvolvendo com o tempo, né? É uma coisa que demora, né? para acabar, né? Eu acho que tem que ser uma batalha assim, gradual, né? Contra a corrupção. Eu acho que houve uma época em que alguns partidos, né? Faziam ou toleravam atos de corrupção, né? Hoje existem atos de corrupção que não são patrocinados por partidos, mas são patrocinados por outras pessoas, administradores, políticos, etc. Houve uma época que o PT patrocinava isso. Então, uma das coisas que eu digo, né, e respaldado, inclusive, pelo Fernando Savater, quando o partido político perpetra atos de corrupção ou tolera atos de corrupção, ele é responsável por tudo isso. A corrupção está inserida no programa do partido. Porque se um partido, para se manter, né, em evidência, se manter no poder, por exemplo, corrompe, né, políticos, corrompe administradores, corrompe empresários e tudo mais, né, isso aí é um ato político, né? Ele insere esse comportamento no programa do partido. Então, eu acho que a política tem um fator muito importante nisso, e para vencer isso é aos poucos, né? Se é com educação, com
a força das instituições, é com a moralidade pública, né? Isso tem que ser aos poucos desenvolvido, despertado, né? A esperteza tem que ser minimizada, né? Porque num país como o Brasil é bom ser o jeitinho, a esperteza, o jeito vivo e tal, né? Resolve tudo e resolve também melhorar de vida, assim, ilegalmente, né? Bom, Décio, eu dou por encerrada a minha participação. Gostaria de prolongar esse papo com você, mas isso me cansaria, pelo menos da minha parte, cansaria os que estão acompanhando. O Jorge, eu ia fazer uma pergunta, o Jorge outra, tal. O Jorge achou melhor eu fazer todas as perguntas, depois ele fazer as dele. O Romeu que está dando chute na canela do Jorge aqui para ser bem rápido. Eu peço a Priscila aí que faça a mesma coisa com você aí, para ver se... Estou tentando. O limite de 1 hora que o Romeu estabeleceu, já foi, né? Espero que não delongue muito aí, para que todos tenham interesse em acompanhar. Depois ele vai cortar tudo isso aí e tal. Vai resumir tudo. Décio, primeiramente eu quero te agradecer por você ter me absolvido nesta live, poderíamos falar em público, de ter sido seu censor todo esse tempo, dizendo que foi de grande utilidade para a sua criação de uns tempos para cá. Foi. Então, já estou absolvido, né? Ainda falando em escrita, Décio, você, desde jovem, você escreve artigos publicados na imprensa. Seu livro afirma que a necessidade de escrever gera uma tensão criativa de ansiedade e angústia, culminando em sensação de liberdade, realização pessoal e satisfação íntima. É justamente isso que o ato de escrever lhe provoca, Décio? Olha, eu acho que é, né? Tanto é que eu escrevi A que você isso. atribui essa atração pela escrita? Não, a atração pela escrita é quase que uma necessidade de expor pensamentos a respeito das coisas que acontecem, né? Eu vejo, por exemplo, em todos os terrenos, né, tem coisas acontecendo, né? E eu sempre tendo a julgar essas coisas. Para mim, algumas coisas são melhores que outras, algumas são muito ruins, outras são muito boas, e eu sinto a necessidade de expressar isso, né? E, ao mesmo tempo, de fazer com que as pessoas pensem sobre isso também, né? E pensem com independência, isso que é importante, né? Porque nos dias atuais, nós notamos que cada vez mais a formação de grupos, né? Grupos mais ou menos fechados, né? Isso você nota em política, você nota na política de identidade, da política identitária, de gênero e tudo mais. As pessoas vão se fechando, em vez de haver uma maior integração, né, entre as pessoas, a sociedade de uma maneira geral, não começa a haver uma separação, uma distinção, né? E cada um tem o seu grupo, né, fechado, e cada um fala para o seu grupo, não fala mais para todo mundo, né? E tanto é que alguns desses intelectuais, né, que eu li, vivenciei e tudo mais, né, eles dizem que o ato democrático mais eficaz é você se comunicar com aquele que pensa diferente de você. Sim. Não é? Certo. Se comunicar com o grupinho de identidade, isso aí não tem muita vantagem, você só fica reforçando uma visão própria do grupinho, que não é a visão da comunidade em geral. Então, a necessidade de escrever, para mim, tem um pouco esse fundamento, né? Agora, realmente, aquilo que eu escrevi, eu sinto isso, né? Para escrever não é um ato simples, uma coisa, né? Você não tem aquela inspiração que você senta e escreve, né? Que parece que é um dom divino, né? Não é, isso não existe, é um trabalho, você tem que, né? Você tem que se concentrar, você tem que... Transpiração, né, Décio? Tudo mais. Inspiração e transpiração. É, isso aí. E esse é um esforço, né? Esforço que você faz, mas na medida que você desenvolve esse esforço, isso é reconfortante, né? Você se sente melhor, né? Parece que está colocando alguma coisa para fora, alguma coisa útil, né? Não sei se é útil mesmo, mas, enfim, é bom que você pense que seja útil. Seja útil. Senhor,
num artigo que você escreveu em 2011, ao completar 70 anos de vida, você disse assim, abre aspas, com relação à política, à cultura e aos costumes, por exemplo, muitos de nós, rebeldes com ou sem causa na juventude, tornamo-nos gradualmente mais conservadores. Como foi sua rebeldia na juventude? E hoje, você se considera um conservador? Boa pergunta. Olha, na juventude fomos rebeldes. Nós vivemos anos rebeldes, né? A minha mulher está aqui para confirmar, né? Nós vivemos anos rebeldes. Então, nós éramos todos, né, anti-establishment, nós éramos, meio revoltados com a situação toda, né? Nós éramos de esquerda, militávamos no movimento estudantil, né? E isso gerou uma série de problemas, de conflitos e tudo mais, né? Agora, com o tempo, né, você vai, né, vivendo outras realidades, outras situações, né? Você trabalha numa organização, por exemplo, você vivencia uma série de, né? Você precisa ter disciplina, você precisa ter responsabilidade, você tem chefes, você tem colegas de trabalho, você tem que lidar com tudo isso, você vai aprendendo uma porção de coisa ao longo do tempo, né? E isso vai te amadurecendo de uma certa forma, você vai compreendendo melhor a realidade, o mundo e tudo mais, né? Então, hoje eu me julgo, não diria um conservador, porque tem muitos aspectos, eu não sou um conservador, né? Por exemplo, toda essa pauta de costumes, eu sou, como diria a esquerda, um progressista, né? Eu acho meio ridículo esse negócio de progressista e conservador, né? Porque você sempre se pergunta, né? Você é progressista em quê? E é conservador em quê? Né? Esses são conceitos relativos, né? Não são conceitos absolutos. É isso ou é aquilo. Não, não é. Eu sou várias coisas, né? O ser humano é muito mais complexo do que essas categorias, né, que tentam impingir nas pessoas. Mas hoje eu me julgo um liberal. Eu sou um liberal. Um liberal ex-atleta. Não, atleta foi uma contingência da juventude, né? Mas que é útil também, né? Eu até descrevo vários itens ali sobre esporte saltense, como era naquela época e tudo mais. Mas é isso, Jorge, voltando à sua pergunta, né? Eu acho que essa postura liberal é uma postura muito mais adequada, né, para a democracia, né, do que muitos dos ditos progressistas, né? Porque muitas vezes esse progressismo, né, ele revela um certo autoritarismo nas propostas, né? Se a pessoa tem um ideal absoluto, né, esse ideal não vai ser transacionado com outras pessoas, né? Certo. Eu tenho um ideal, você tem outro ideal. Como funciona isso na democracia? Eu não posso impor o meu ideal para você, nós temos que conversar, temos que dialogar, né? Dialogar e tudo mais, né? Certo. Décio. Um dos escritores aí até ele dá uma, né, que é o Sennett, é um americano, né, que é sociólogo, é historiador. Ele é filho de pais russos comunistas. Então, ele é um socialista, assim, de crença, né? Socialista de crença. Só que ele diz assim, cansei de criticar o capitalismo, né? Atribuir todos os males da sociedade ao capitalismo. A mulher dele, por exemplo, que é uma holandesa, que é socióloga e economista também, ela atribui todos os males da humanidade ao capitalismo, né? Só que as soluções que ela propõe são soluções até razoáveis, né? Porque então ele diz, cansei de criticar o capitalismo, né? Eu quero ter uma atitude mais construtiva. Então, ele propõe um capitalismo cooperativo. E nesse capitalismo cooperativo está exatamente isso que você falou, né? A capacidade de dialogar, né? Sim. Você não falar como autoridade, você não impingir a sua verdade aos outros, né? Tentar
né? Precisamos combinar aqui, né? Isso que é democracia, né? Entendi. Esses autoritarismos, né, que de esquerda ou de direita, né? Quer dizer, mesmo que não sejam comunistas ou fascistas, e que aí seriam os extremos, né, opostos, né? E esses são, eu acho que, irrepudiáveis mesmo, né? Mesmo, mas a esquerda e a direita normalmente tem teses assim que são únicas, exclusivas, e são a solução para os problemas. Se Certo. você vai com uma solução pronta e quer impingir essa solução para a realidade, né, você vai ter que forçar todo mundo a seguir você. Se você quer isso, vai ser o quê? Um governo autoritário. Você tem que impingir isso às pessoas. Vou fazer isso. Entendi. Décio, nesse mesmo texto que você escreveu ao completar 70 anos, você disse assim, que procurava se cuidar, mas sem abdicar dos semanais uísque e cerveja. Você continua fazendo essa dieta após 10 anos? Olha, para minha tristeza, eu já não estou seguindo mais esse. Não está seguindo a dieta. Não recomenda mais. Por exemplo, esse ano aqui, até desde o começo do ano, não bebi nada, né? Absolutamente nada. É jejum, né? Não, porque no fim você vai envelhecendo, você começa a ter alguns achaques, alguns probleminhas e tudo mais, Sim. né? E você precisa se cuidar, não é? Eu espero voltar a beber, né? Não. Ao horror da minha mulher, eu espero voltar a beber um pouquinho, né? Aí é com mais moderação, mais moderação. Tá. É isso. Senhor, num dos textos das memórias pessoais, você fez referência a uma crônica minha de 2011, que me deixou muito lisonjeado. Nela, eu lamentava com certa nostalgia a venda do estádio da Associação Atlética Saltense para uma construtora de prédios, de edifícios, né? de torres de apartamentos, que até hoje não se concretizou. Eu gostaria que você nos contasse os fatos que o levaram a relembrar seu tempo de menino em relação a essa agremiação esportiva, além da coincidência de sermos palmeirenses e torcedores da Saltense. Não, mas um conjunto de fatos, né? A minha mulher, por exemplo, era mascote da Associação Atlética Saltense, né? Ela entrava sempre nos jogos de futebol, ela entrava, era uma menininha assim que entrava com o pai no campo, e daí eles tiravam fotografias e tal, né? E tem muitas fotografias até hoje, né? Da Priscila como mascote. Daí a Priscila ia para casa, porque naquela época a mulher não ia no campo, não era bem visto, né, a presença de mulher no campo. E esse foi um dos fatores, né? E outras coisas, né? Eu achei que, por exemplo, o meu avô era fanático do Palmeiras, né? Meu avô era fanático, e ele era fanático da Saltense também, né? Porque antes da Saltense tinha o Ítalo, né? E o meu avô, Ítalo era dos italianos, né? O meu avô tinha a bandeira do Ítalo no baú ali, tudo, né? E ele, né, ficava assim, fanatizado com. Tanto é que o pai da Priscila era um grande jogador de futebol, né? Ele jogava na Saltense e tal, e o meu avô ficou muito triste um dia que o pai da Priscila, o Kenka, era um veterano já, né? E o Guarani, que era o adversário da Saltense, tinha um time muito melhor na época que a Saltense. E daí o técnico da Saltense na época foi chamar de novo o Kenka para jogar na Saltense, né? E o Kenka foi jogar e foi um fracasso, porque a Saltense sofreu um pênalti, o Kenka bateu fora. Perdeu o pênalti. Então, meu avô ficou em estado deplorável. Etc. Com o Guarani de Campinas, decisão de um torneio do interior, né, Décio? Não, isso teve também, mas teve o do Guarani, a derrota pior era para o Guarani de Salto, né, que era um grande adversário. Era centro-médio, como se dizia na época. Centro-médio. Ele já não tinha as condições físicas necessárias, colocaram ele como zagueiro. Daí, então, que houve esse problema. É verdade, é verdade. Mas, então, eu me lembro que eu assistia aos jogos, né, com o meu avô pelo rádio, né? Porque naquela época não tinha nem transmissão por televisão, né?
E o rádio tem aquele estilo, assim, né? Na medida que o time vai progredindo assim, para o ataque, o radialista vai aumentando o tom de voz, a coisa vai ficando mais emocionante. O meu avô, ele quase tinha um infarto cardíaco ali, porque né? Quer dizer, sofria com isso, né? Uma coisa interessante. Uma outra passagem também que eu me lembro é que tinha alguns palmeirenses que eram fanáticos em salto, né? O Boni, o Aristides Boni, o dono do bar do Boni, né? Ele era fanático do Palmeiras. Então, quando o Palmeiras jogava, todo mundo ia lá no bar do Boni e tal, e daí perguntava para o Boni, o que você achou? Um dia o Palmeiras jogou o Corinthians, empatou em 1-1. Jogo duríssimo, né? Bola na trave, era um negócio impressionante. Daí perguntaram para o Boni, né? Mas como que você viu lá, né? E todo mundo esperava a resposta assim, não, eu achei que o Palmeiras merecia ganhar. Mas o Boni deu uma resposta surpreendente, né? Ele não quis ser, ele quis fugir ao lugar comum aí de defender o Palmeiras e até criticar um pouco a administração, né, canhestra aí da Federação Paulista de Futebol, tal. Ele disse assim: olha, foi tudo combinado. Quer dizer, é uma resposta assim antológica, né? Porque como foi tudo combinado, a bola na trave, a bola corria no risco do gol, assim, né? E foi tudo combinado. É uma combinação assim. Viu, Décio? O Boni foi o único brasileiro que dizia que o Ademir da Guia era melhor que o Pelé. Pois é. Não. O fanatismo levava tudo isso, né? Olha, o pai da Miriam também dizia isso. O pai da Miriam também dizia. Tá. É dois. Não, todos os de família italiana normalmente tinham, né? Eu, por exemplo, sou palmeirense, mas quer dizer, não sou fanático, mas eu gosto. Tá. A Priscila denunciando. E nesse artigo você enaltece também a nostalgia, né? Fala um pouquinho sobre a nostalgia para você. O que representa na sua vida, da sua infância para agora? Olha, eu acho que essa questão de lembranças, né, de memórias, né, elas são assim problemáticas, né? Porque a memória ela é falível, né? Você vê que e quanto mais a pessoa envelhece, mais falível é a memória. Então, às vezes, você começa a rememorar determinados eventos e você atribui verdade àquilo que você rememora, né? E na verdade, não, é aquilo que você vai criando, né, de acordo com, né, seus sonhos, suas fantasias, né, as ênfases que você dava às coisas na época e tudo mais. Então, eu chamo isso de nostalgia. Nostalgia é uma coisa que é uma lembrança, né, que não necessariamente tem acontecido na realidade, mas que você se recorda dela como tal, né? A nostalgia, isso é uma coisa que causa um conforto, né, para as pessoas, né? Eu acho notável esse negócio da nostalgia, né? Sim, sim. Quem tem uma frase muito interessante sobre isso, eu acho que até o Fernando Pessoa, ele diz assim, o que é, né? A música, né? A melodia, como eu não me lembro bem, a melodia que ele ouvia, mas que não existia. Que não existia, né? Ele tinha saudade da música, da melodia que ele ouvia, mas que nunca existiu. Que não existia. Eu acho interessante, né? Quer dizer, é saudade de uma coisa que ele imagina que tem existido, mas que na realidade não existiu. Mas a nostalgia é um pouco isso, né? É por isso que salto me provoca uma tremenda nostalgia, né? Eu vivenciei muitas realidades diferentes, né? No Brasil, no exterior e tudo mais, eu tenho amigos, né? Mas não cultivo esses amigos. Até um deles estava assistindo aqui, o Darcio Sayad Maia. O Darcio Sayad Maia era sobrinho do João Sayad, né? Que foi ministro e tal.
Sim. E ele foi meu colega, tá? Meu amigo, tudo, mas tenho muito pouco contato com ele. Contato. Agora, o que me causa nostalgia não é o que eu trabalhei, o que eu fiz, o que estudei, me causa nostalgia o que eu vivi em Salto. Certo. Em Salto, não é? Em Salto, eu vivi parte da minha infância e quase toda a minha adolescência. Não é? E é onde florescem os sonhos, né? E você alimenta isso o resto da vida, né? Você gosta, eu gosto. Né? Décio, falando em Fernando Pessoa, Décio, você encerra o livro seu justamente sobre ele, que é o seu patrono na academia. Como era a sua relação com o poeta antes disso? Não, antes disso eu cultivava, né? Tanto é que, quer dizer, eu lia várias coisas. É uma coisa que me atraía, aquele negócio da heteronímia, né? Que a heteronímia não é apenas uma mudança de nome, né? Não é você usa um nome, Pseudônimo. né? Pseudônimo, não é um pseudônimo, né? A heteronímia é a assunção de uma outra personalidade. Sim. Então, me atraía esse aspecto. Ele é um, mas ao mesmo tempo é múltiplo, né? Sim. E o Fernando Pessoa, desde criança, aos 6 anos, ele já tinha heterônimo. Ele criava, a cabeça dele era efervescente, né? Ele criava essas coisas, né? E isso era um aspecto muito interessante. E depois me atraiu também as poesias, alguns poemas dele, acho que são fantásticos, né? São fantásticos. Sim, concordo. Né? E isso me atraiu. Então, quando eu entrei na academia, né? Aí me perguntaram, o que você vai escolher? Não está vago, pegou Fernando Pessoa. Né? Fernando Pessoa. Foi fácil de escolher, né? Pois é. Foi fácil. Décio, da minha parte, eu não tenho mais nada a te perguntar. Eu quero te parabenizar pelo livro, embora você tenha me dado spoiler desse livro nesse tempo todo aqui, há mais de 10 anos, tá? Mas eu fiz uma leitura agora diferente do que eu fazia lá, como se dizia, censor, né? Cortando metade do artigo. Você está arrependido, né? Agora eu acho que vocês deveriam oferecer meia página para eu fazer os meus artigos. Só fica com ele aqui, ó. Tá barato meia página, né? Nós vamos oferecer um precinho camarada para você. Tá. Ô, Décio, para quem está assistindo a live, se estiver interessado em fazer alguma questão para você, alguma colocação, fiquem à vontade. Sem ofensa, hein? Sem ofensa. Sem baixar nível. Ninguém tem nada? Cristina? O Romeu quer encerrar, Romeu? Seria bom o Romeu, que é o responsável pela parte técnica aqui, ele com a Mirna aí, que fizeram todo esse trabalho aí. Esse aparato. Eu sou meio analfabeto nesse aspecto, mas o Romeu é especialista, então ele contribuiu para que o sucesso dessa live... Olha, eu queria aproveitar a oportunidade e, mais uma vez, agradecer ao Romeu. E a Mirna, né? Eu sei que a Mirna é o cérebro que está por trás de todas as maquinações tecnológicas do Romeu. Né? Olha bem, vocês mulheres é que levam o lucro, tá vendo, João? Olha só. Então, olha, eu quero falar sim. Cristina. Pior que é verdade. Eu não li todos os seus artigos, até porque alguns eu preciso reler para entender, né, Décio? Agora, os que eu li eu gostei muito, viu? Principalmente aqueles que você fala de Salto, né? Porque Salto é a nossa cidade, eu amo essa cidade, eu amo o povo saltense. Pena que nem todas as pessoas que aqui moram e que aqui vivem pensam assim, né? Como foi falado, inclusive, na live. Eu quero parabenizá-lo pelas suas reflexões, a profundidade com que você se dedica a cada tema. Então, por isso que eu falo que cada texto tem que ser lido mais de uma vez. Eu gostei muito quando você fala do Anselmo Duarte, mas eu sinto muito que as pessoas não falam do Arquimedes Lamoura. Por quê? Arquimedes Lamoura, para mim, ele foi
um dos grandes homens do século XX aqui de Salto, por tudo que ele fez em prol da educação, da saúde para o povo, né? Falei, por que o Décio não colocou um artigo sobre o Arquimedes também? Não desmerecendo Anselmo Duarte, né? Mas acho que foi alguém que cuidou muito da saúde do povo, né? E foi um grande político também, que pôs o dedinho em tudo que acontecia aqui na cidade. Gostei muito das fotografias do Bruno, viu, Bruno? Você está de parabéns, adorei suas fotografias, seus desenhos, suas produções. Você realmente é um grande artista. Obrigado. Muito obrigado. Décio, agora eu vou reler com outros olhos os textos que eu já li após os seus comentários, que eu acho que foram de uma riqueza ímpar. Muito obrigada. Cristina, leia o artigo da página 148. Eu li, foi a primeira que eu li, porque você pediu. É o melhor artigo publicado. Quando eu fui buscar o livro, ele disse assim: leia em primeiro lugar o artigo de tal página. Eu cheguei, foi o primeiro que eu li. Aí eu entendi bem o porquê. Modéstia reina. Né, Romeu? Ele já indica por onde nós devemos começar a leitura do seu livro. A Mônica quer falar. Prazer em revê-lo. Espero que a sua saúde esteja cada dia melhor. Priscila também, né, Priscila? Obrigada. Eu também. Prazer em revê-los. Um grande beijo, né? Que estou com saudade de vocês. E, Romeu, qualquer hora eu vou lá tomar um cafezinho e você fica tomando café aí na frente da gente. Olha, Mônica. Eu queria também parabenizar o Décio pela qualidade dos textos, o Bruno aí pelas ilustrações. Quando eu vi a Marianne na capa, que é a personificação aí da República Francesa, né? Eu achei que foi de uma coerência muito grande, né? A liberdade, né, que ela promove e o que você também se propõe em seus textos, que é essa liberdade por meio de um pensamento crítico e independente, né? Então, achei assim que eles dialogam assim o tempo inteiro, né? Eu abro, olho a Marianne, eu leio seus textos, eu vou degustando essas reflexões homeopáticas. Então, eu gosto de ler, são textos curtos, mas justamente eu acho que essa proposta de a gente ficar refletindo, né, sobre essas questões tão profundas e tão atuais, né? E também gosto de como você articula as questões linguísticas, né? Emprego ou trabalho, aprendizagem e conhecimento, e eu percebo um cuidado muito grande, né? Didático, né? Pedagógico, né? Em realmente mostrar como essas palavras estão sendo utilizadas, né? Com que sentido, né? Então, acho que você cobre bem essa questão. E um dos textos, né, que, assim, que me fizeram, realmente me marcaram, foi o Interlocução Inteligente, porque para mim você assim como a Marianne é da liberdade, para mim você é a personificação da interlocução inteligente. E eu comecei a leitura, e você fala, né, quais são as características essenciais da interlocução para que ela seja dita inteligente, claro, né, uma informação básica, né, um conhecimento sobre o objeto discutido. E depois você fala, o diálogo deve evitar o confronto das diferenças e buscar a conciliação das semelhanças. E eu parei um pouco aqui e eu fiquei pensando, e o que você diria, Décio, da questão do conflito cognitivo? Ou, se você preferir, do conflito sociocognitivo, como diria o nosso caríssimo Vygotsky ou outros, né? E que você, aliás, retomou na sua fala quando você falou o que significava para você a escrita, que era sair dessa zona de conforto, de falar com os mesmos grupos e justamente se abrir aí para essas diferenças, talvez, né? Para esses conflitos. Bom, eu agradeço muito aí, viu? Sinto lisonjado, ser elogiado por uma linguista, né? Mas eu acho que sobre esse conflito,
eu acho que é uma das coisas mais graves que acontecem hoje, né? Que os grupos falam para si próprios, né? Então, e isso é alimentado, inclusive, com teses, né? Por exemplo, aquele negócio lugar de fala, né? Eu acho ridículo esse negócio lugar de fala, né? Quer dizer, o sujeito, para falar sobre o racismo, ele tem que ser preto, né? Se o branco vai falar, esse não tem lugar de fala. Quer dizer, ao contrário, eu acho que todo mundo devia falar sobre todo mundo, né? Desde que sejam, né, apontamentos coerentes, né, bem intencionados e tudo mais. Né? Isso ajuda, né, ao trânsito de ideias, à democracia, à compreensão dos fatos, né, que ocorrem. Né? Eu acho que isso aí anularia um pouco esse conflito, né, sociocognitivo, né? Porque, no fim, é um conflito que existe, logicamente, né, no nível de linguagem, mas que socialmente é criado e desenvolvido artificialmente, né? É como um lugar de fala, né? Eu acho uma coisa boba isso aí, não é? Quer dizer, só por quer dizer, eu não sou LGBTQIA+, mas eu posso falar sobre o problema, né? A Camille Paglia, por exemplo, uma das intelectuais sobre os quais eu escrevo no livro, ela não tem esses pudores, né? Ela é uma feminista, né? Ela é tida como uma transgênero, exceções, né? E ela defende uma abertura de tudo isso, né? Todo mundo fala sobre tudo, não tem, né? Então eu vejo dessa forma, né? Eu acho que você tem que transgredir um pouco esses pudores, né, que são normalmente desenvolvidos e que, ao contrário de desfazerem um pouco esse conflito, né, sociocognitivo, eles aumentam, cada vez vai ficando pior. Olha, mais uma vez eu agradeço ao Romeu. O Romeu deve estar preocupado e nós passamos da hora aqui barbaramente. E eu pedi para o Romeu me mandar conta aí se tiver alguma disputa. Décio, o Romeu vai cortar tudo mesmo, então vamos continuar conversando. Quando você fala em lugar de fala, você traça algum paralelo com sistema de cotas? Não, eu acho que o sistema, porque esse negócio é uma política que foi gerada nos Estados Unidos, né, que eles chamavam Affirmative Action, ação afirmativa, não é? A sociedade, os administradores, os governos, né, eles precisavam tomar algumas providências para favorecer a incorporação desses grupos que eram mais ou menos excluídos, né, Inclusão, né? da sociedade. Então, eu acho que isso tem cabimento, né? Você ter política de cotas cotas, eu acho que a maior política de cotas é para a pobreza, não é? Sim. E não para o racismo, e não para o LGBTQIA+. É a pobreza, né? Essa é a maior política de cotas. Agora, admito que, em alguns momentos, também se precisa promover o ingresso maior na sociedade das raças e tudo mais, né? Agora, isso tem que ser temporário. Isso não pode ser uma política permanente, porque a política permanente ela reitera o erro, né? Ela reitera o erro, continuam, né? Os excluídos continuam excluídos, né? Porque eles só são incluídos se você aplicar lá as cotas, se aplicar, vamos dizer, os privilégios, etc. e tal. E é uma coisa antidemocrática, porque daí você vai gerando uma diferença de oportunidades, né? Quer dizer, a democracia tem que promover igualdade de oportunidades e não gerar desigualdade nas oportunidades. Desigualdade. Não é? Quer dizer, é uma desigualdade inversa, né? Sim. Em vez dos beneficiários sejam os brancos, a elite e etc., né? Agora vão ser os outros, né? Os outros.
Então, é por isso que eu acho que essa é uma política que tem que ser temporária, né? Essa affirmative action nos Estados Unidos, por exemplo, já está sendo muito questionada lá nos Estados Unidos, né? Eles estão tentando mitigar um pouco isso e tudo mais, né? E, agora, tem cabimento, eu acho que tem algum cabimento, né? Porque é uma forma de você corrigir deficiências, né? Quer dizer, eu nem vou tão longe a ponto, por exemplo, eu vejo toda essa discussão a respeito de racismo, não é? É sempre se procura pensar em termos compensatórios, né? Como a raça foi tremendamente prejudicada com a escravidão e todas aquelas coisas, então hoje nós temos que oferecer mecanismos de compensação para isso, né? Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, né? Porque eu acho que, por exemplo, escravidão teve o mundo todo viveu o período de escravidão, porque essa era a tônica da época, né? Vivia um período de escravidão. Os romanos não escravizavam os bárbaros, eles subjugavam e escravizavam, né? É escravidão. Agora, lá na Europa, né, alguma nação escravizada reclama do passado e quer compensação? Não quer, né? Por exemplo, os imigrantes que vieram para o Brasil, eles foram discriminados tremendamente, né? Meus antepassados aí eles vieram na agricultura, eles vieram substituir os escravos, e em alguns aspectos eles eram tratados como escravos, né? Só que eles tinham uma cultura diferente, então daí eles buscaram uma independência maior e conseguiram a volta por cima, né? A volta por cima e tudo mais. Então seria o caso, né? Eu sou descendente de italiano, eu também quero uma política compensatória aí, porque meus antepassados foram prejudicados e tudo mais. Então eu não vejo muita lógica nisso, né? Eu não acho que seja uma coisa errada, etc. e tal, né? Eu acho que você precisa zelar pelas pessoas que são mais desprotegidas na sociedade, que são mais desfavorecidas. Como fazer isso? Eu acho que você tem que enfrentar o problema com soluções adequadas, mais adequadas, né? E não soluções que frequentemente geram outros problemas. É isso. Romeu. Sim. O Romeu fecha agora, né? Mais alguém? Ana quer falar alguma coisa? Mais alguém? Fica à vontade, Ana. Ana, você está muito quieta aí, Ana. Boa noite, gente. Tudo bem, Olha, Ana? Décio, tudo bom e você, Jorge? Tudo também. Quanto tempo a gente não se vê pessoalmente, né? Verdade, faz tempo mesmo. Um prazer vê-los todos aqui hoje por um motivo tão especial como o lançamento do livro do Décio, né? Sim. Décio, eu não tive chance de ler os seus artigos do jornal, porque, assim como você, eu também fiquei muito tempo fora, né? E nesses anos agora de regresso, nesses 2, 3 últimos anos, eu tenho tido pouco contato com o jornal impresso. Mas estou doida para ver teu livro. Já deu aqui aquele gostinho de, gente, deve ser o máximo, né? E queria, então, parabenizar e pedir o meu exemplar, por favor, deixa lá com o Jorge, que eu estou indo lá essa semana. Já está lá. Já está lá, à disposição. Eu agradeço, Ana. Eu já tinha deixado um determinado número de exemplares lá com o Jorge, no Taperá, e o Jorge mandou você mandou um recado lá para os acadêmicos, né, para que aqueles que se interessassem legassem os exemplares lá no Taperá. Eu vou deixar mais exemplares agora para todas as pessoas que tiverem interesse. Como eu disse, o livro não está à venda, né? Uhum. Eu não quero ganhar nada com isso. Isso é um serviço que eu pretendo oferecer, né? Que me satisfaz muito fazer isso. E quem quiser se interessar pelo livro, por alguma coisa, ele vai lá e pega no Taperá. Nós não estamos podendo nos encontrar, tal, então não dá para. O ideal seria fazer um lançamento com a sessão de autógrafos, né? Eu não sou muito favorável a esse negócio de fazer aquelas dedicatórias. Eu acho que é um formalismo dispensável, né? Que o negócio lá seria encontrar todo mundo, assim, distribuir o livro, né? Você pega o livro, dá uma olhada e conversamos sobre isso e tudo mais. Eu acho
mais autêntico, né? Mas é isso aí. Romeu, desculpe. Romeu, me manda a conta olha, você vai ter que pagar alguma coisa aí. É boleto, viu, Décio? Não, eu quero boleto, eu não quero pagar né, cartão de crédito, essas coisas. Como advogado, você nunca ganha. Eu acho que podemos encerrar, João. Lembrando, se me permite, sexta-feira nós temos o lançamento, né, da Live da Damien. Da Damien. Isso. Às 18 horas. Né? Legal. Aniversário da Damien, 83 anos. Isso mesmo. Décio, parabéns. Muito legal. Já estou lendo. Está aqui o meu. Tá? Tenho certeza que vou ficar mais culto. Não sei, tenho dúvidas, mas a intenção é essa mesmo, né? Que todos nós fiquemos mais cultos. Né? Porque quando você escreve também, né, você reforça o pensamento, é um diálogo consigo próprio, né, que você faz. Né? Não é, Mônica? Linguística. Né? Você dialoga consigo próprio. E, aliás, as pessoas que são mais vividas, tudo sempre dizem, né? Quem pensa bem, escreve bem. Quem escreve bem, pensa bem. Quem fala bem, pensa bem. Quem pensa bem, fala bem. Né? Então, são coisas muito interligadas. Né? E na medida que você faz um esforço de escrever, você se educa também, você aprende, você reflete sobre aquilo e aprende. Concordo. É verdade. Encerramos, Romeu? João, por favor. Então tá bom, gente. Parabéns, Décio. Obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Parabéns, Décio. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau. Até sexta-feira, então, né? Um abraço, gente. Tchau, Dudé. Internas. Interromper aqui.